Esse é o podcast FGV Marketing Talks. Nesta série, o professor Felipe Zambaldi bate um papo sobre o processo de elaboração de artigos acadêmicos com pesquisadores, alunos e egressos dos programas da Fundação Getúlio Vargas. Esse programa está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Se você se interessa pelo assunto, compartilhe também nas suas redes sociais. Olá, eu sou Felipe Zambaldi, estamos começando mais um episódio do FGV Marketing Talks, por trás do paper. Hoje eu estou com o professor Matheus Ponchio, professor aqui da escola da FGV AESP, professor do Departamento de Technology e Data Science. O Matheus é formado aqui na Escola em Administração de Empresas, fez doutorado aqui na AESP também. E hoje vai conversar sobre um paper muito interessante que ele fez em autoria, publicado em 2021. Matheus, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Felipe, prazer é meu. Vai ser muito interessante poder relembrar o processo de confecção e publicação desse paper. Espero que a gente tenha uma conversa bastante agradável. Então tá joia. Então antes da gente começar a conversar aqui para referência, o nome do paper, né, é Women's Financial Wellbeing, a Systematic Literature Review and Directions for Future Research. É um paper publicado no International Journal of Consumer Studies em 2021, no volume número 45, edição 4. Matheus, começa contando para a gente, por favor, o que esse paper conta, né, e o que ele traz, né, de conclusão, em termos de contribuição. Muito bem. O paper tem como foco central uma revisão sistemática da literatura baseada em tema, e o tema é bem-estar financeiro numa ótica de gênero. Então, a gente estava interessado em investigar diferenças, basicamente entre homens e mulheres, em relação à formação de bem-estar financeiro futuro. E para isso, a gente se baseou em 130 outros artigos que haviam sido publicados até final de 2020. E extraímos desses artigos informações sobre várias óticas. Tá ótimo. E aí, só para a gente nivelar aqui o conhecimento, o que é esse bem-estar financeiro futuro, né? Como é que se definiria isso? Bem-estar financeiro, existem na literatura diferentes definições, tanto conceituais quanto operacionais. Então, inclusive, esse é um dos pontos que trazem dificuldade quando a gente investiga uma revisão sistemática por tema, né? Mas, então, as principais definições são de óticas econômica e psicológica. Em geral, na economia, presume-se bem-estar econômico, então indicadores mais diretos de renda, de formação de ativo, propriedades diversas, e do ponto de vista mais psicológico, essa definição de bem-estar tem a ver com a percepção do próprio indivíduo de que ele é capaz ou será capaz de prover, né, pelo seu sustento e também executar as atividades que desejar, né, tanto no presente quanto no futuro. E, Matheus, esse é um trabalho coletivo, né? Tem outras autoras além de você. O que é que motivou vocês a estudarem esse assunto, né? O que gerou o interesse de estudar especificamente esse tema? Ótimo. Então, desde 2014, 2015, nós tínhamos, eu coordenava um grupo de pesquisa, grupo de estudos sobre comportamento do consumidor e bem-estar financeiro. E no âmbito desse grupo nós buscávamos pesquisas que não só pudessem contribuir teoricamente para o campo de conhecimento, como também pudessem ter implicações práticas. Então, na esteira de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, de preocupações societais, de governos para fim de políticas públicas, o que a gente poderia contribuir a partir da literatura e que pudesse ter uma reverberação para fora, né, dos muros da universidade.
E aí falar sobre bem-estar financeiro e também numa ótica de gênero nos pareceu extremamente apropriado. Essa foi a motivação principal. E com relação às duas coautoras, a primeira autora do paper, a Virginia, ela já havia feito o mestrado comigo, né, sob minha orientação. Ela terminou o mestrado em 2017, começou o doutorado em 2018. Ela é psicóloga de formação e, à época, coordenava a área de educação financeira de um grande banco de varejo no Brasil. E viu, né, esse desejo de aliar a atividade acadêmica e profissional dela. E aí o desejo dela foi assim, bastante alinhado ao meu. Então, dali nasceu essa ideia, né, a gente assumir esse desafio para montar esse artigo. E aí o artigo, especificamente, começou a ser elaborado a partir do momento que a gente viu uma chamada de trabalhos do próprio International Journal of Consumer Studies. E essa chamada de trabalhos tinha como deadline 31 de agosto de 2020. Mas isso a gente começou a fazer, né, um pouco mais de um ano de antecedência, né, a gente não começou do zero. E a gente também não sabia os desafios que a gente encontraria no caminho, inclusive porque a gente passou alguns meses ali, nos piores meses da pandemia. Mas isso a gente pode deixar mais para frente. Tá, joia, Matheus. Olha, assim, sua resposta ela traz oportunidade para explorar muitas outras questões, né? Então, assim, você mencionou que você coordenava um grupo de pesquisa, né, que já estava no campo temático, né? Então, assim, acho que esse é um elemento bastante importante na trajetória do pesquisador, que é gerar uma coerência, uma consistência temática, né? E aí se aprimorar, né, num assunto, se tornar mais conhecido ali numa rede de pesquisadores, e isso vai trazer não uma publicação, mas um conjunto de publicações que acabam sendo também um pouco a marca registrada, né, desse pesquisador. E o professor Matheus, ele tem, né, uma trajetória nesse sentido, nesse assunto da educação financeira, da inclusão financeira, né? Então isso é bastante importante. Acho que um outro elemento, Matheus, que você trouxe, que é muito importante, em relação ao impacto, né, no caso social. Então, um diálogo com a prática é muito importante, né, porque a academia ela vai se fazer mais relevante quando ela partir de problemas que realmente, né, interessam a praticantes, a gestores e, no seu caso em específico, a sociedade, né? E aí eu queria explorar então um pouco essa questão, porque a gente está no campo de marketing, né? Muitas vezes o campo é visto como campo que vai cuidar de geração de demanda, implementação de táticas mercadológicas, mas existe, né, todo um campo de conhecimento em marketing que trabalha questões sociais de fato, né? Pelo que eu vejo, você é atuante nesse campo, você tem aí um interesse genuíno. Se você puder caracterizar um pouco, né, esse campo, eu não sei se seria TCR, né, Transformative Consumer Research, ou se está em outra perspectiva teórica, mas assim, como é que é essa parte do marketing que trabalha especificamente com uma questão de bem-estar, de impacto social, né, para o consumidor, que me parece aí a sua linha? Perfeito. Então, como você bem mesmo disse, o campo de marketing, pesquisa em marketing e em comportamento do consumidor é bastante amplo, bastante vasto. Tem variadas vertentes e o Transformative Consumer Research, Transformative Service Research e o próprio macromarketing, né, são perspectivas teóricas, são áreas de investigação que se preocupam com a consequência, né, com o impacto, tanto individual quanto também societal, das atividades de marketing, das atividades das próprias dinâmicas, né, vinculadas à produção e consumo. E isso tem sido, né, a minha preocupação primária. Assim, sem querer dizer que outras áreas do marketing também não são extremamente importantes, mas a gente também pensar, né, como é que a gente pode conscientizar, como a gente pode problematizar, entender, né, problemas decorrentes, eventualmente, por exemplo, de consumo excessivo, endividamento, né, endividamento em larga escala. Isso pode trazer problemas não só para o indivíduo, mas também para o entorno dele, para a família e, né, países
em que a população é mais endividada também podem sofrer determinados tipos de problemas. Coletivamente, como que a gente prepara uma população para a saída de mercado de trabalho e como que a gente pensa a propensão a poupar para que haja previdência, né? Não só a previdência pública, mas também um preparo com previdência privada para que as pessoas possam possam evitar, né, uma perda de bem-estar no final das suas vidas. Então, acho que eu falei aqui um único exemplo, mas acho que também tem outras abordagens. O consumo implica em consumo de recursos naturais, né? Então, sustentabilidade. Acho que são várias as perspectivas que podem ser pensadas em termos do impacto que a atividade do marketing está em volta. Sim, eu acho que, inclusive, até pensando de uma forma até mais ampla, né, para além da pesquisa, nós como fundação, nós temos também um compromisso, né, mesmo numa escola de negócios, né, como é a ESP, de promover o conhecimento e também o aprendizado de forma alinhada, né, com objetivos sustentáveis. A gente incorpora, né, elementos de objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Acho que esse é um exemplo de pesquisa que está alinhada, né, esse compromisso que tem na fundação, que tem na escola. E aí outra coisa interessante que você mencionou foi a questão de ser uma chamada de trabalho, né? Então, eu sempre pergunto sobre a escolha do journal, né? Então, ali havia uma oportunidade. Então, as chamadas de trabalho, elas são um elemento onde a sua probabilidade de sucesso pode ter uma alavancagem bem alta, porque vai ter aderência, né, o corpo de assuntos que estão esperados ali naquela edição especial que vai aparecer. Mas tem uma coisa muito importante que você mencionou, que assim, não é que daqui a um mês a gente vai começar a produzir um trabalho alinhado. Na verdade, o que eu imagino? Que vocês já tinham, né, uma pesquisa em andamento, já tinham um pensamento do que poderia ser esse paper, e quando chega uma chamada de trabalho, ela é uma oportunidade até para lapidar um pouco mais isso e talvez acelerar, né, o processo, porque você tem ali uma chance realista ou bem aderente ao que você está fazendo. Então, assim, puder falar um pouco sobre como é que vocês já estavam trabalhando antes, o que já tinha sido feito e o que foi fundamental nessa chamada de trabalho para moldar, né, a cara que o paper ia ter, o que vocês estavam tentando fazer. Perfeito. Como você bem colocou, quando a gente tem uma chamada de trabalhos, do ponto de vista do pesquisador, existem algumas vantagens. Então, primeiro é a sinalização do periódico de que determinado assunto vai ser valorizado numa edição particular. Segundo, então, quanto ao primeiro, a gente não precisa se preocupar tanto com a aderência temática. Segundo, existem cronogramas, né, datas-chave associadas ao Call for Papers, né? Então, a gente já tem mais ou menos uma ideia de que depois de tantos meses vai haver uma sinalização de que se o nosso trabalho vai ou não continuar no review process. E se der certo, ótimo. Se não der, a gente já pode partir para um plano B, né? E repensar a pesquisa. Então, a vantagem da chamada de trabalhos né, é essa. E sim, a gente, antes de ter contato com essa chamada, a gente já tinha a intenção de estruturar a tese de doutorado da Virginia em 3 trabalhos. Então, no primeiro momento, fazer uma ampla revisão da literatura e, a partir das descobertas nessa revisão de literatura, trabalhar temas em artigos que viriam depois. Então, a gente já estava, né, com a mão na massa, não exatamente estruturando o primeiro artigo do jeito que veio a chamada, mas, né, a gente também tenta aproveitar essas oportunidades e a oportunidade específica do International Journal of Consumer Studies veio a calhar, né? Então tem um elemento bem interessante aqui, né? Porque esse artigo ele está também num contexto de formação de alguém, né? Que estava preparando a sua dissertação ou tese, acho que tese, né? Em um doutoramento em 3 artigos, e o trabalho que estava sendo construído ali, ele foi impactado pela própria chamada, porque a chamada, né, tem algumas requisitos específicos. Então, para gerar aderência, isso moldou, né, o artigo que eu entendo que é o artigo
de revisão teórica, né? Que estava sendo endereçado ali como um artigo de revisão teórica. Foi isso? Num primeiro momento, sim. E aí, bom, existem vários formatos de revisões sistemáticas, incluindo bibliometrias, meta-análises. No caso, a gente optou por uma que foi do tipo temática. E aí, só para contextualizar um pouquinho o que é esse trabalho, nós nos propusemos a levantar em repositórios, né, de estudos científicos, particularmente a Simago e Google Scholar, a base da Scopus e Google Scholar. E aí a gente pegou um horizonte temporal de 30 anos. Aí, durante esses 30 anos, a gente filtra lá por palavras-chave que vão ser localizadas em título, resumo estruturado dos trabalhos. E, num primeiro momento, então, a gente colhe o material bruto, né, que volta. Então, me lembro que voltaram perto de 900 trabalhos, somando as duas bases, né? Mas aí tem a questão da duplicidade, tem trabalhos que citam essas palavras-chave, mas o foco deles não é necessariamente esse. Então, o primeiro trabalho é esse de peneirar, né? O que fica e o que não fica para revisão. E tirando as duplicidades, tirando aqueles que não eram foco, né, do nosso estudo, nós optamos por preservar 130 trabalhos. E aí esses trabalhos têm que ser lidos e mastigados. É aí que começa, né, uma coisa que geralmente a gente subestima o tanto de tempo que a gente vai levar para fazer, né, essa investigação. E mais que isso, os artigos, eles não vêm de um único journal, eles não vêm de uma única linha teórica, eles estão em várias áreas, eles foram feitos em várias épocas, com diferentes recortes, dados secundários, dados primários, trabalhos quant, trabalhos quali. Mas tem que ter alguém, né, ou um grupo, no caso aqui de 3 pessoas, que vai precisar ler todo esse conteúdo e vai ter que contar numa narrativa linear, né, começo, meio e fim, o que tem lá, né, e articular esse conhecimento todo. Enfim, aí talvez possa detalhar esse processo também e dizer como que a gente optou por estruturar o paper. Matheus, eu até agradeço, né, por você ter trazido isso, porque assim, revisões sistemáticas, como você disse, né, eles podem ser feitos de mais de uma forma. Tem outros tipos de trabalho que estão nessa família, né, por exemplo, a meta-análise, que é um modelo um pouco diferente, mas a gente sabe que esses trabalhos eles são extremamente úteis para a comunidade, porque eles organizam, né, uma área num período de tempo, com as referências que são importantes ali, tiram conclusões gerais, propõem agenda de pesquisa e, consequentemente, geram muitas citações, né? Então, os journals gostam de publicar esses trabalhos, né, quando bem feitos, quando bem posicionados, e as pessoas gostam de ler e citar, e assim, para os autores também é excelente, porque a contribuição fica evidente, né, e o seu trabalho entra em evidência. E aí tem muita gente que tem dúvidas, né? Como é que faz isso? Por onde eu começo? Como é que eu faço seleção de papers? Inclusive, na nossa escola, né, de métodos tem disciplinas dando o básico, né, os conceitos iniciais para se fazer uma revisão sistemática, né? Até dessas disciplinas muitas vezes saem papers bem interessantes, são publicados em lugares de bom impacto. Mas tem pessoal que tem dúvida que assim, o quanto desse processo é artesanal, manual. Você mencionou 130 artigos pós uma limpeza, mas mesmo assim é bastante artigo, né? Tem revisões temáticas que são feitas com um volume bem menor, e se tem ferramentas, né, de mineração de texto que automatizam o processo, enfim, se puder detalhar um pouco esses elementos, eu acho que é muito útil, né, para quem está pensando ou quer aprimorar a experiência com esse tipo de trabalho. Sim, existem ferramentas, por exemplo, para fazer essa eliminação de duplicidades ou a partir de alguns parâmetros que o pesquisador coloca, como horizonte temporal, como quais bases que vão querer ser miradas, se eu vou querer livros, se eu vou querer apenas artigos de periódicos científicos com revisão às cegas.
Então, boto ali meus parâmetros, palavras-chave, e existe uma primeira empreitada, né, de busca de metadados, né? Basicamente, títulos e resumos, eles retornam. Nós não usamos, curiosamente, nós não usamos. Quer dizer, nós usamos a ferramenta da Scopus, né, de busca. Então, a partir dali, nós tínhamos um arquivo, um CSV, né, que a gente abre no Excel, e eu tenho lá, em várias colunas, as informações daqueles, acho que só no Scopus, talvez 700 e poucos, e daí juntando com os que vieram pelo Google Scholar, a gente chegou naquele número de perto de 900. E Google Scholar também, a gente, né, utiliza a ferramenta de busca deles. Mas a gente optou por fazer uma análise qualitativa de aderência temática. Porque a partir do momento que você coloca um paper na base para ser revisada, isso implica que pelo menos umas 2 horas vão ter que ser dedicadas para a leitura daquele paper completo. Isso para um paper pequeno, né? Isso para uma primeira leitura também. Então, garantir, né, por meio de 10 minutos que seja, 15 minutos, lendo com calma o resumo e vendo onde aquilo foi publicado, acaba sendo um bom investimento. E aí, com relação ao corpus todo de texto, aí a gente pode sim contar com softwares de gestão de texto, né, que podem fazer sentido. Aí um problema prático é como que extrai o PDF, os PDFs em variados formatos. E aí, para isso, a gente acabou fazendo um processo semi-manual, né, mas mais próximo de manual, eu diria, que era montar uma planilha com um monte de coluna, com indexadores de artigos que abordavam determinados temas ou não. Então, a gente gastou um tempo lendo 20 desses 130 trabalhos para nos familiarizarmos com tipos de temáticas, com a maneira com que eles estavam organizados e também para decidir qual que seria o foco do nosso trabalho. Então, antes de começar a ler todos os outros 130, a gente já tinha mais ou menos claro o que a gente queria buscar em cada um deles. E ao terminar a leitura, né, do artigo, por exemplo, 21º, a gente já preencheria uma linha a mais nesse arquivo em Excel, que serviria como um index. Esse artigo aqui fala sobre a temática 4, 17 e 22, mas não fala das demais. Então, a gente conclui a leitura desses 130, e aí depois tem que fazer uma volta, né? Então, a volta seria a seguinte. Ok, vamos agora falar sobre o primeiro elemento da revisão temática, que é bem-estar financeiro do ponto de vista individual e fatores sociodemográficos. Quais são, dos 130, os trabalhos que têm trechos para essa temática aqui? Ok, então vamos retomar, né, juntar esses pedaços. Então, a pastinha com os PDFs dos artigos no computador. E a gente pode extrair textos. Pode ser manualmente, pode ficar num arquivo em Word, que vai ter muitas páginas, mas que a gente sabe que é a pedra bruta para ser lapidada para aquela seção particular do trabalho. E até curiosamente, o primeiro resultado de um processo como esse tende a ser uma boa revisão da literatura, o que não é revisão sistemática, né? Então, o que seria a diferença, né? Então, eu posso cortar em 3 estágios essa maturação das páginas publicadas. O primeiro estágio seria um monte de fichamento. Então, eu tenho ali numa seção específica, o fulano falou isso, o ciclano falou aquilo, mas eu estou basicamente chamando dos meus fichamentos uma memória do que foi publicado antes. Daí depois eu posso fazer com que esses chamamentos, essas citações dialoguem entre si. Eu já tenho estágio intermediário de revisão da literatura, e aí eu preciso uma coisa a mais, que é como que eu faço essa costura textual de aprendizados passados serem incorporados numa narrativa maior, que é a da revisão sistemática. Então, na primeira, já adiantando aqui algo que pesquisadores não gostam, mas comemoram, que é, ok, o seu trabalho não foi rejeitado, mas ele tem um monte de coisa para remexer, né? Que foi o resultado da primeira rodada. Um dos revisores foi claro em esclarecer, mostrou para a gente, olha, você tem ali
várias páginas que são revisão da literatura, mas você precisa fazer um trabalho melhor de costura dessa informação toda no contexto da sua revisão sistemática. Legal, então a gente já está entrando aqui no processo de revisão e consequente transformação do paper, né? Dando um passo atrás, né? Você mencionou que usou a base, né, do Scholar, né? Como é que é a seleção, né, dos periódicos que vão entrar, o período que vocês escolheram? Eu imagino que tenha uma relação com a própria aderência ao tema. Então, assim, a seleção inicial do que vai entrar para começar a ser olhado, né? Como é que foi feito isso e como é que geralmente isso pode ser organizado? Sim. Então, por exemplo, pela base da Scopus, você pode filtrar grandes campos de conhecimento. Então, o nosso era business, economics, psychology, e áreas correlatas a essas. Então, esse serviu como um limitador, junto com o horizonte temporal. A questão do horizonte temporal é delicada também. Por que 1990 até 2020? No nosso caso, a gente viu, né, quantitativamente que antes de 2000, a quantidade de trabalhos era muito menor. A primeira década dos 30 anos que a gente pesquisou era muito menor que a segunda década, que era muito menor que a terceira década. Então, era um tema emergente. Mas se a gente observasse uma distribuição contrária, talvez isso fosse força, né, o argumento para que a gente regredisse mais do que 30 anos. Geralmente as pessoas falam, olha, recorta o tempo porque você não tem condições de revisar tudo, mas isso não é um bom argumento. Acho que o bom argumento é aquele que analisa a especificidade, né, do tema que vai ser revisado e onde é que foram publicados os artigos que vão precisar ser lidos, né? Então, você comentou anteriormente do uso de um trabalho como esse, e uma das aplicações a gente pode fechar os olhos e imaginar uma próxima pessoa que for começar um mestrado, uma próxima pessoa que for começar um doutorado, ou um próximo pesquisador que for querer ter contato com esse tema. Como que a gente, do ponto de vista teórico, contribui para que essas pessoas gastem menos tempo e sejam mais assertivas em identificar como que esse campo de conhecimento está estruturado? Então, esse é um trabalho da revisão sistemática. Então, esses filtros, né, da tua pergunta vão ter que ter esse tipo de aplicação no horizonte. E aí, também, a gente pode falar sobre língua em que o trabalho foi publicado. Talvez daqui a alguns anos esse seja um limitador menos importante. Nós optamos pela língua inglesa. Nesse caso, tem sim uma restrição dos pesquisadores de ler em variados outros idiomas, mas, para nossa sorte, os principais periódicos nos campos que a gente pesquisou têm publicado os trabalhos na língua inglesa mesmo. Então, a gente acha que mesmo trabalhos feitos em regiões do mundo em que esse idioma não é falado, os reportes puderam ser incorporados à nossa análise. Tá certo. Então, assim, eu estou vendo, né, que para um processo desse, essa seleção inicial, né, do que entra, depende bastante de um processo decisório e julgamento do próprio grupo de pesquisadores, né? Assim, não tem uma regra específica, pegue tantos anos, pegue esses journals. Então, assim, a própria seleção, né, no Scopus, de quais grandes áreas temáticas vão entrar, isso tem, acho que, uma relação do conhecimento prévio que vocês tenham, até um trabalho aí de balanço coletivo, né, de ajudar a expandir a visão do outro, e também o envolvimento com o tema que começa ali. Então, assim, essa observação, olhou as últimas 3 décadas, viu o volume crescendo, então essa própria questão do período é colocar mesmo já a mão na massa, entender o que está acontecendo e tomar decisões. E aí tem um cuidado especial que é convencer depois os revisores, né, de que as decisões foram boas, porque ele pode olhar e falar assim, não, aumenta esse período, inclui outras coisas, né? Isso aconteceu? Como é que isso se construiu? Sim, isso aconteceu. Nós tivemos 3 revisores, além do papel do editor associado que acompanhou o processo.
Eu digo que nós tivemos muita sorte com os 3 revisores, não porque eles aprovaram o paper, mas porque eles foram bastante críticos, né, no processo de revisão. Então, boa parte da qualidade do manuscrito final a gente deve ao trabalho anônimo dessas pessoas. E na primeira rodada, nós não havíamos incorporado todos. Então, 130 é o número final, né? Mas na primeira submissão, que foi do dia 29 de agosto de 2020, nós tínhamos, não me falha a memória, 116 papers. Então, de onde é que vieram os outros 14? A gente utilizou a função citado por do Google Scholar. Então, alguns trabalhos identificados como chave no nosso processo de busca, a gente foi lá um a um e verificou quem eram outros trabalhos que citaram aqueles trabalhos core, né, da área. E a gente fez essa varredura de se, por qualquer motivo, ou por não estarem na base Scopus, ou por não estarem nos filtros que a gente havia previamente utilizado, eles acabaram ficando perdidos. E aí nós pudemos, então, incorporar 14. E a lebre foi levantada porque um dos revisores, a gente suspeita que seja autor de um desses papers, deu falta, né, de um importante trabalho nessa listagem inicial. Agora, então, só assim como recomendação, né, muito cuidado com essas ferramentas automatizadas, né? Então, elas ganham tempo, mas não quer dizer que elas fazem um trabalho completo. Tá, elas ajudam, né, mas elas não substituem. São um fim em si mesmo. Perfeito. Bem interessante. Aí esse processo de revisão, então, né, você já mencionou lá atrás que a própria chamada de trabalho direcionou um pouco, né, o que vocês tratariam como gap de pesquisa, e o trabalho se transformou, né, acho que não só no corpus de artigos, mas talvez a amarração, né, assim, como é que ele vai se posicionar, quantos rounds foram, né, e como é que foi esse processo de transformação do artigo ao longo do processo de revisão? Depois da submissão inicial, nós tivemos que refazer o paper 3 vezes. Quer dizer, refazer 3 vezes é exagero. Acho que da submissão inicial para o primeiro round de revisão, nós tivemos mudanças substantivas, até mesmo estruturais. Nesse ponto, eu acho que o principal feedback foi de que a gente tinha lá um monte de informação, de um monte de trabalho e que faltava liga. O que é curioso, porque na nossa cabeça a gente já tinha feito um belíssimo trabalho de estruturação e organização e tudo mais. E aí as outras revisões elas foram menores. Mas se eu puder voltar e falar um pouquinho mais dessa primeira, o que veio de importante aí? Veio uma decisão sobre como estruturar o reporte dos nossos achados. E a gente estruturou com base em uma Ecological Life Course Approach, né? Uma perspectiva teórica que reconhece que alguns fenômenos eles são multifacetados, multidimensionais, no caso, bem-estar financeiro, né? A gente tem fatores individuais que influenciam, individuais tanto socioeconômicos quanto psicológicos. A gente tem fatores do entorno do indivíduo, então de domicílio, de família, de comunidade. E a gente tem fatores mais estruturais do país onde a pessoa está, ou do contexto político, econômico, social também. E não só isso, mas também a gente pode imaginar várias camadas, né, e um efeito longitudinal da transição da pessoa por meio da interação de todos esses fatores. E aí como que a gente compartimentaliza os achados de estudos anteriores sem ficar com uma redação que seja cansativa e, ao mesmo tempo, dando um enredo, né, que faça essas pequenas partes terem coesão e coerência. Então, aí foi essa foi, acho que, em termos estruturais, a principal mexida da submissão inicial para a segunda. Dessa saiu uma figura do paper, né, que coloca esses nossos compartimentos num todo maior coeso. Então, a figura é autoral e a gente gostou bastante do resultado. E aí também o fato de ter, né, essa espinha dorsal ditando como que as ideias vão ficar organizadas, ajuda também num pedaço super importante das revisões sistemáticas, que é a parte final de agenda de pesquisa, né? de diagnóstico do que precisa ser feito do ponto em que estamos
para o futuro, né? A recomendação hoje é que seja pelo menos 20% do paper em número de palavras fique para essa sessão. Eu não gosto dessas regras de bolsa e número de palavras, mas é só para frisar que a gente acha que acabou o trabalho, não. Agora está começando, você precisa prescrever, né? o que deve ser feito. Bom, então eu vejo, né, que quando você menciona ali, né, sorte em relação aos 3 revisores, né, é uma sorte no sentido de que são pessoas que identificam o potencial do trabalho. Isso com certeza é um elemento de alívio, porque o trabalho vai poder continuar no processo, mas também estão dispostas, né, sob a perspectiva deles, fazerem a recomendação que vá transformar o trabalho, né, muitas vezes drasticamente, mas no sentido de que ele se torne mais robusto, mais relevante e vai ter uma trajetória de sucesso ali na pós-publicação em termos de atratividade, geração de citações, né, e impacto em outros trabalhos grande. Então, acho que é nesse sentido, né, que você mencionou essa questão da sorte, né? Revisores comprometidos com o processo e que identificaram o potencial, inclusive de reposicionamento que para vocês já numa leitura mais viciada, participando do processo, não estava tão claro, né? Exato. A gente, assim, o que é o ideal para o pesquisador é ter o trabalho publicado num bom periódico, mas mais que isso, ter um bom trabalho publicado. E aí contar com a ajuda desses experts do campo é essencial para esse processo de desenvolvimento. Não quero dizer que a gente está delegando para os revisores dizer como que a gente tem que escrever o nosso próprio paper, não. Mas, às vezes, existem elementos e oportunidades que só o fato da gente ser forçado a refletir, né, e as provocações... Muitas vezes o bom revisor não dá a resposta pronta, porque às vezes nem ele tem essa resposta. Mas ele é capaz de diagnosticar um problema e colocar um problema que vai, ao ser respondido, contribuir para que o paper seja posicionado de uma maneira mais rica do que originalmente, né? Então, se a gente olha a versão final publicada depois da 3ª rodada de revisão e compara com a versão, com o draft submetido, que a gente já achava que estava bom, eu falo, olha, foi extremamente árduo o processo certamente vai exigir extrema resiliência. Em variados momentos a gente acha que talvez seja melhor desistir, mas assim, o sentimento 1 ou 2 dias depois do paper publicado é de alívio e orgulho, e você fala assim, não, valeu todo o esforço, valeu a pena. Matheus, acho que se deixasse a gente ficaria conversando por horas, né? Acho que essa conversa pelo menos me gerou uma curiosidade ainda maior, né, sobre esse paper, né, e o valor dele. E, enfim, foi um prazer, né, ter você participando com a gente, né? Como sempre, contribuiu bastante. Muito obrigado. Eu que agradeço.